Fala pessoal, tudo bom? Professor Vinícius Yerchov aqui, e nesse vídeo eu vou abordar o tema que vira e mexe volta à tona e agora está de novo à tona, né, das discussões, ou pelo menos da tentativa de discussão, que é o judô nas escolas. Eu não gosto do termo judô escolar, já vou explicar por quê, então eu vou falar judô nas escolas, né? A gente vê muito, né, pessoas comentando judô escolar, judô escolar, judô escolar, e criou-se isso. E na minha leitura, é uma maneira, na verdade, que as pessoas usam como um escudo para fazer qualquer coisa, né, com as aulas de judô na escola, diminuindo, né, difamando o judô na escola. E aí fala, judô é na escola, então tudo bem, é na escola, pode assim, pode assado, né? Então eu não gosto disso, né, desse nome judô escolar, justamente porque as pessoas se escondem atrás disso para fazer qualquer barbaridade. Esse tema é muito caro para mim, porque eu dou aula de judô numa das maiores escolas de São Paulo, na maior rede de ensino do mundo, há mais de 20 anos, né? Então o tema é bem sensível para mim, é muito importante para mim, um dos mais importantes para mim em relação ao judô de qualquer situação é o judô na escola, porque é lá que se inicia a prática de quase todas as pessoas que depois vão para uma academia ou para um clube. Então, esse judô na escola é muito importante. E a gente vê, vez ou outra, esse debate começando a acontecer novamente, e por isso o vídeo. Bom, primeiro, em relação ao tema, já expliquei, né, o porquê da minha aversão a esse nome judô escolar. Judô é judô. Na escola, no dojo, no clube, na praça, no parque. Aula de judô é aula de judô. Deveria ser a mesma aula de judô. Uma coisa é você adaptar o espaço, algum tipo de atividade, claro, pelo espaço, pelo número de pessoas. Outra coisa é você mudar a essência da aula, né? É mudar a prática da aula por ser na escola. Então, judô é judô, em qualquer lugar, inclusive e principalmente na escola. Então, primeiro esse ponto. Segundo, institucionalmente, várias vezes você vê uma tentativa, né, no caso aqui em São Paulo, da Federação Paulista e outras federações por todo o país, tocando nesse assunto e criando, né, comissões, debates sobre este tema. E aí vai uma preocupação. No início, quando começa ao debate, ao assunto vir à tona, para mim é importante, né? Para todo mundo que trabalha com judô, ainda mais na escola, é importante, porque joga luz, né, a este tema e a esse assunto tão relevante que é essa formação de judô na escola. Só que em seguida desta benesse que é falar sobre o tema, vem a preocupação de quem está tocando isto, quem está liderando, quem está coordenando isso. A gente tem que ter, na verdade, como em qualquer área, quando vai se tratar sobre um tema, relevância, né, naquilo que se fala, credibilidade naquilo que se fala, histórico naquilo que se fala, né? E qual é o legado? O que tem de apresentação prática, de resultado sobre isso das pessoas que começam a liderar essa discussão, né? E aí, quando fala liderar a discussão, não é simplesmente um mediador de um debate, é gente que vai pensar o que fazer institucionalmente sobre o tema. Então aí vem a preocupação muito grande, porque eu não vejo discussões e debates de pessoas que vivem realmente essa realidade do judô na escola. Uma coisa é uma experiência pontual numa escola pequena, uma coisa. Outra coisa são anos e anos de prática, anos e anos de formações de vários alunos, né, para sim ter uma base muito mais representativa para qualquer tipo de debate, né? E a gente não vê isso. A gente não vê, por exemplo, uma discussão real de formação de professores para trabalhar em judô, com judô na escola, porque tem a sua especificidade, o judô na escola. Além da aula de judô, que tem que ser absolutamente tradicional, porque essa é a busca dos pais ao colocar
a criança no judô não é um passatempo, como muita gente acha que é, e por isso brinca demais. Não, é uma aula de judô. E a prioridade máxima é o judô tradicional. Trabalhar educação, formação de caráter, etiqueta, né, disciplina, a boa disciplina, né, não o exagero que às vezes se comete. É isso que tem que se trabalhar. E essas comissões, essas reuniões, seja lá o nome que se dê a isso, esses cargos, não se vê esse tipo de discussão, né, para formar pessoas, para dar essa qualidade nas aulas de judô nas escolas. E por que não se faz isso? Porque as pessoas não vivem isso. Fica aquela teorização de tudo, sem prática. É um mal, inclusive, um mal comum das universidades, né? E fala aqui um filho da universidade, né? Tem mais de 20 anos de universidade pública, aqui em São Paulo, onde pesquisa e pesquisa e pesquisa é a coisa que mais acontece. A faculdade pública, a universidade pública, ela quer que você seja um pesquisador, né? Então é inerente a qualquer pessoa que está na universidade pública pesquisar, né? Formar docentes à base de pesquisa. Mas uma crítica e uma realidade muito forte a essa situação é que muitas vezes a universidade não conversa com a realidade. E aí cria-se teorias em cima de teorias, só que ela não tem prática. Ela não funciona. Teoria sem prática é falácia, né? A ciência, ela funciona quando a teoria se confirma na prática. Aí é perfeito, mas não é o que acontece. E nessa discussão vê-se muito isso. Muitas teorias, mas sem prática. É isso que a gente quer para o judô na escola? Né? É muito perigoso isso. A criança que faz judô na escola não pode ser cobaia. Não é lugar de fazer teste, de fazer experimento. Né? Agora, faz 2 semanas, acabou de viralizar um vídeo na internet de uma troca de faixa, de um exame de faixa numa escola. As crianças de 6, 7 anos fazendo quedas que eu no judô nunca vi na vida. E para mim, aquilo ali só pode lesionar um ombro de uma criança. Não ensina a cair, não amortece nada, e sim o que acontece é uma carga muito forte no ombro das crianças de 6, 7 anos, dentro de uma escola, com faixas pretas, até onde se sabe, da Federação Paulista de Judô. De alguma maneira envolvidos com o judô escolar, sei lá, comissão de judô escolar. Isso é muito perigoso, né? E na verdade é o preço de lidar com um tema onde não se conhece, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? É um tema muito sensível, é a formação, né? Do judô. E outra coisa, o professor de judô que está na escola, ele é um professor dentro de uma escola. Não é aceitável ele mandar, por exemplo, comunicados com erros grotescos de português, erros de postura ao falar com a direção da escola, a falar com os pais. Não é aceitável, porque ele é um professor na escola. Então, alguns cuidados que é super necessário ter para que aí sim o faixa preta de judô, o professor de judô na escola, seja visto como ele deve ser visto, né? Como esse exemplo de educador, né? Dando aula de judô dentro de uma escola. Né? Então são vários e vários aspectos que a gente tem que trabalhar e não ficar teorizando, porque o papel aceita tudo. Né? É fácil. Você põe lá, ele aceita. Mas e a prática? Existe? Será que tem? Será que tem relevância? Credibilidade. Falar em nome de alguma coisa, você tem que ser alguma coisa neste meio. Né? O debate ele é rico quando existem pessoas que vivem aquilo e trocam a experiência, cada um com sua dificuldade. Né? Não dá para usar essa ideia do judô na escola para brincadeira, para cobaias. Não dá. Né? Então isso me incomoda demais e a gente vê cada vez que volta à tona esse assunto, isso acontecer. Né? De novo, repito, o exemplo claro foi esse vídeo que viralizou com quedas absurdas numa escola. E quem não conhece acha que aquilo ali é judô. Aquilo ali é uma queda de judô. E não, não é. Aquilo só vai lesionar. Né? Depois eu coloco aqui o link com essa imagem assustadora. Então a gente tem que problematizar isso, tem que levar a sério essa discussão, né? Porque está, além de tudo, e principalmente dentro de uma escola. É o lugar mais importante onde o judô tradicional
pode trabalhar, deve trabalhar para que essa ferramenta maravilhosa que é o judô possa ajudar, né, na formação das crianças, porque depois vão seguir ou na própria escola, né, se graduando na escola e quiçá pegar uma faixa preta na escola, ou indo para um clube ou para uma academia, né, continuar a sua prática. Mas ali é a base de tudo. Né? Não é lugar de fazer teste, não é lugar de ludicizar ao máximo, né? Criando, por exemplo, eu já escutei de gente que se diz especialista que é melhor você falar, sei lá, o golpe da bananinha, o golpe da vassourinha, o golpe da enforca a galinha, existe até esse nome, do que você falar o sotogari, koshi guruma, deashi barai. E aí eu questionei essa pessoa que se vende como especialista no tema, e ele falou que é importante sim usar esses termos para a criança ter facilidade. Aí eu falei, bom, duas coisas, né? Primeiro, se não na infância, qual é o melhor espaço, o melhor local, o melhor época para uma criança ter contato com uma língua estrangeira? É na infância, né? Então, assim, nenhuma dificuldade de ela aprender a falar o sotogari. Uma criança de 6, 7 anos, qual a dificuldade? Nenhuma. E segundo, o que é facilitar? Né? A gente tem que ter muito cuidado com esse termo, facilitar. E aí vem até uma discussão de Piaget com Vygotsky no meio da educação, mas você cobrar de uma criança de 6, 7 anos um termo em japonês, que ela tem condição de falar, você não fazer isso é facilitar? Eu entendo que não. Né? É você levar a sério a modalidade que você dá aula, é você cobrar um nome correto, porque o judô é feito no Brasil, na Alemanha, no Japão, na Noruega, na Rússia, com os mesmos termos, por isso ele é universal e se entende, né? E não tem nenhuma dificuldade para uma criança conseguir dar conta de um nome, de uma técnica em japonês, como é falado, as técnicas de judô. Né? Então são várias questões que é muito importante abordar e tem sim que estar numa discussão quando se fala de judô na escola. Né? O que a gente não pode é entrar numa espiral de mentiras, de enganações, né? Criando nomes maravilhosos, mas com prática nenhuma, vendendo algo que não se conhece. Né? É um tema muito sensível, muito caro para muita gente, e às vezes sem gente de relevância, sem gente de credibilidade e de legado falando institucionalmente sobre ele. Isso é muito ruim e a gente tem que tomar muito cuidado para que este tema tenha a seriedade que ele mereça, faça sentido e aí, após isso, tenhamos a mão de uma instituição preocupada e sabendo o que fazer para que melhore, que evolua, formando professores capacitados para trabalhar com judô nas escolas. É isso.